Estamos de volta e a gente vai direto para Brasília falar sobre a operação da Polícia Federal que fez hoje para investigar um suposto vazamento de dados da Receita Federal sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal e os seus familiares. Quem tem os detalhes para a gente acompanhando essa história é o repórter Yuri Ascar, ao vivo, direto de Brasília. Yuri, boa noite para você. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que acompanham a programação da Record News. 4 servidores da Receita Federal e do SERPRO foram alvos de mandados de busca e apreensão e também sofrem sanções, como tiveram que entregar os passaportes, estão usando tornozeleira eletrônica e tiveram os sigilos fiscal, telefônico e telemático quebrados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro daquele inquérito aberto ainda em 2019, o inquérito das fake news, um inquérito que surgiu exatamente para combater ataques feitos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e por isso envolve muita polêmica desde então. Inquérito esse que até hoje segue em aberto, que não é unanimidade no Supremo Tribunal Federal e que por isso mesmo essa operação também repercutiu no Congresso Nacional. Primeiramente, vamos aos nomes desses alvos da operação de hoje. Luiz Antônio Martins Nunes é técnico do SERPRO e atua na Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro. Luciano Peri Santos Nascimento é técnico de Seguro Social, também atua na Delegacia da Receita em Salvador. Ruth Machado dos Santos é técnica de Seguro Social em Santos, no litoral paulista, e Ricardo Mansano de Moraes é auditor fiscal da Receita Federal, em exercício na Delegacia de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, eles teriam acessado ilegalmente informações sigilosas a respeito aí com dados da Receita Federal, dados sigilosos tanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal como também de familiares. Inclusive, Alexandre de Moraes, em nota, afirmou que os acessos ilícitos ao sistema seguiram de vazamento das informações e esses acessos não tiveram justificativa. E ele conclui que essa ação produz suspeitas artificiais de difícil dissipação. Então, todos esses alvos, esses servidores foram afastados das funções, não podem entrar nos prédios da Receita e do SERPRO, nem retornar às atividades. E em nota, a Receita Federal informou que não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, que atendeu a um pedido do STF para auditar desvios no acesso a dados de ministros da Corte, parentes e outros nos últimos 3 anos e reforçou que qualquer suspeita de uso irregular dos sistemas é detectável, auditável e com punição, inclusive na esfera criminal. E a repercussão nós temos principalmente na oposição. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi às redes sociais se manifestar e disse que Alexandre de Moraes abriu inquérito por conta própria para proteger interesses pessoais e de familiares usando o STF como escudo e que isso não é justiça, é abuso de poder. Juiz não pode ser vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo, concluiu o deputado. E o senador Alessandro Vieira também afirmou que combater vazamentos e venda de dados sigilosos é importante, mas não deve servir como cortina de fumaça para ocultar patrimônios injustificados ou crimes praticados por figuras importantes da República. A gente tem essa repercussão, Rafael, é um contexto de muitas críticas e pressão, não só sobre o ministro Dias Toffoli, que deixou a relatoria da investigação do caso Master, depois de revelado que, inclusive, ele teria uma participação em um resort que foi vendido para uma empresa ligada ao cunhado do Daniel Vorcaro, que era o presidente, o dono do Banco Master, e inclusive a esposa de Alexandre de Moraes também tem um contrato, assinou um contrato milionário com o Banco Master para fazer uma assessoria jurídica junto ao banco. Então, seriam 2 ministros já alvos de críticas, A oposição cobra explicações dos 2 ministros, questionam a isenção deles e agora essa atitude ainda dentro desse inquérito da fake news de 2019 mantém essa repercussão e essa polêmica volta à tona aqui no Congresso Nacional entre opositores e críticos dos ministros do STF. Inclusive, nós temos também
outras notas. O próprio SERPRO se manifestou e disse que, em relação às investigações que apontam possível acesso não autorizado aos dados fiscais de ministros do STF e parentes, a empresa pública de tecnologia esclarece que todos os sistemas desenvolvidos e mantidos pela estatal são integralmente rastreáveis, permitindo a identificação, o monitoramento e a auditoria de eventuais irregularidades, e que o SERPRO permanece à disposição das autoridades competentes e colabora integralmente com quaisquer averiguações necessárias ao completo esclarecimento dos fatos. Já a Unafisco Nacional, que defende os auditores fiscais, criticou essa ação, manifestou preocupação com a adoção de medidas cautelares gravosas contra auditor fiscal, em contexto ainda classificado como análise preliminar pela própria Receita Federal. Rafael. Yuri, esse contexto que você traz, esse resumo, ele é extremamente importante, porque esse movimento do ministro Moraes, ele vem numa esteira, como você disse muito bem, que é muito delicada para a imagem do Supremo. Primeiro, a investigação, citando o ministro Dias Toffoli. Depois, nós tivemos a reunião com os 10 ministros no Supremo, onde se desconfiava que o próprio Dias Toffoli teria, então, vazado as informações que foram publicadas por um portal de notícias. E agora, nós temos, então, os sigilos quebrados e mais uma decisão de Alexandre de Moraes. É realmente mais um episódio, mais um capítulo que acontece ainda mesmo durante esse recesso do Carnaval. Enfim, estamos acompanhando de perto. Obrigado pelas informações, Yuri. Boa apuração por aí. Até mais.